Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Fundamental Podcast. Hoje nós vamos estar num bate-papo diferente, né? Hoje nós estamos aqui gravando, né? Uma quarta-feira à noite, mas você vai estar assistindo esse podcast no sábado à tarde que nós vamos estar soltando. Mas hoje nós optamos por fazer um pouco diferente. Hoje é um convidado muito especial também, mas ele já esteve aqui com a gente, né? E nós vamos debruçar sobre um tema. É um tema que o senhor tinha colocado no meu coração já há muitos dias para poder a gente conversar. Que eu gosto muito de ouvir ministrações na internet, gosto muito de estar acompanhando alguns pastores, né? Gosto de ouvir ministrações no YouTube. Só que eu tenho percebido nos últimos tempos uma onda de cancelamentos e de exposição de escândalos na igreja de uma forma que que eu nunca tinha visto. E uma coisa que ficava dentro do meu coração era como que a gente lida com isso, né? Como que a gente não perde o nosso fogo, não perde o amor que a gente tem por Jesus, o amor que a gente tem por nossos irmãos, com essa quantidade de problemas que a gente vê na igreja, com essa quantidade de cancelamentos que a gente vê de um pastor com o outro, de um irmão com o outro. E é sobre esse tema que nós queremos falar. Meu irmão? Valeu, tamo junto. Tamo junto, pastorzão. Pra quem não sabe, eu sou pastor do Lucas, gente. De alguém aqui, pelo menos, tem pastor. Gente, nós estamos bem à vontade aqui. Não deixa eu já começar o escândalo aqui hoje. Foi uma demonstração de cancelamento hoje. Gente, como é bom estar aqui com vocês, gente. E vamos tentar fazer essa mesa aqui o mais natural. Nos conduza, Filipão, com sabedoria do Espírito. Mas vamos lembrar quando nós estávamos tomando tereré lá na igreja, no restaurante comunitário. Cara, na verdade, essas conversas aqui já acontecem, eu acho que já há mais de 4 anos já. Sim. Pelo menos eu, pastor, o Lucas tem 2 anos que você tá lá. 2 anos. 2 anos que você tá lá, tem muito tempo. A gente senta lá com um tererézinho, hoje tem um cafezinho aqui, mas a gente senta lá com tereré e é 4 horas de conversa. Só meu pai que não pode assistir isso aí, que vai perguntar, uai, você tava fazendo? Você tava trabalhando? Não adianta ir trampo. Quando toca o telefone do Filipão e o som da oração tá ligado lá da igreja, ele corre lá pra fora pra TV. Já cancelei ele 2 vezes. Não, e ele vai estar com o pai dele lá e fala assim, pai, hoje não vamos assistir o podcast não, vai ver pra cá. Vamos fazer outra coisa. Vou pra piscina. Eu gostaria de começar esse podcast a gente lendo um capítulo, né, um versículo, na verdade, um texto da Bíblia, que está lá em Mateus 18, 15. Mateus 18, 15. Ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, eu gostaria que a gente pudesse trabalhar um pouco em cima desse texto e para que o nosso coração possa mostrar para as pessoas, né, para que o Senhor possa mostrar para as pessoas como que a gente deve lidar diante dessas adversidades, né? Quando algum escândalo aparece, geralmente hoje o mundo evangélico, né, pelo menos no Brasil, ele está muito em evidência na mídia, né? Então, geralmente aparece lá, pastor que não sei o que fez isso, fez aquilo, né? Ou líder da igreja tal. Cara,
de 2 anos para cá, o quanto disso não tem acontecido, né? É estupro, é envolvimento em assassinato, tem envolvimento em tantas outras coisas. E como que a gente deve lidar com irmãos que pecam, ou pastores que pecam, ou nós quando nós pecamos? Como que a gente lida com isso? Felipe, Começar? eu posso falar primeiro, Lucas? Primeiro, que Jesus falou o seguinte: ai daqueles que veem o escândalo, que é o cancelamento hoje. Essa expressão, eu uso ela pouco, eu ouvi você me falar ela a primeira vez hoje. E coloca aqui que eu vou misturar um café com água. Porque só o Fundamental que patrocina nós ainda. Mas Jesus diz assim, ó: ai daqueles que veem o escândalo. Mas é bom que venham os escândalos. Jesus também falou isso. Por que Jesus falou isso? Porque vai separar a igreja visível da igreja invisível. Jesus falou que o reino de Deus era comparado a um homem que plantou uma boa semente. Mas veio o inimigo desse homem quando ele dormia e plantou uma má semente. E o joio nasceu junto com o trigo. Certo? E aí os funcionários do dono da fazenda queriam arrancar o joio. Mas o joio é muito parecido com o trigo. E o dono da fazenda falou assim: olha, não arranca, deixa crescer junto, que depois a gente vai na colheita. E aí Jesus explica essa parábola, que esse é o fim dos tempos. Então existe uma igreja que os anjos vão vir, vão recolher a verdadeira igreja, o trigo, o joio vai ser queimado no fogo eterno. Então Jesus, o que Jesus deixou claro para nós? Que não é a função da igreja separar o joio do trigo, Felipe. Ó, não é a função da igreja separar, olha o que eu vou falar para vocês, a igreja visível da igreja invisível. O que é a igreja visível e invisível? A igreja visível é todos aqueles que se dizem cristão. Tem gente que eu conheço que diz que é cristão, que faz coisa que é uma maluquice para mim. Certo? E a igreja invisível é aqueles que dizem que são cristãos e que de fato vivem o que Cristo ensinou. Então, quando vem um escândalo, é a única maneira de separar o joio do trigo. Certo? Só que nós temos que tomar muito cuidado, Felipe, com esse texto que nós acabamos de ler, e deixar aqui claro, antes de eu falar minhas opiniões sobre esse assunto, eu vou deixar claro que eu nunca vou orientar, nunca vou aconselhar um irmão que chegar em mim e falar assim: meu pastor adulterou, ficou claro, todo mundo ficou sabendo. Eu nunca vou aconselhar de duas maneiras. Ou um escândalo, aconteceu um escândalo, eu nunca vou aconselhar de duas maneiras. Que ele saia falando desse escândalo para as pessoas, não interessa para quem seja. Eu nunca vou orientar ele a fazer isso. Eu vou orientar ele a falar simplesmente para o pastor dele, para o líder dele, então que ele não possa falar isso para ninguém. Essa é a minha primeira orientação. A segunda orientação, que ele não fique naquele lugar. Que ele procure um lugar no corpo de Cristo que ele possa se desenvolver. Né? Pastor, se o pastor dele buscar ajuda, buscar tratamento, e outro pastor sério assumir, uma equipe de presbitério for cuidar daquele pastor por um tempo, então que ele fique lá, naquele lugar, se ele acreditar que aquele não é o propósito dele. Não debaixo de um pastor que está evidentemente em adultério, ou com crime, ou com alguma situação, e que não quer tratamento, e quer continuar sendo pastor, que é exatamente esse texto que você acabou de ler, Felipe. Antes, aqui nos bastidores, eu falei que eu ia chocar você com a revelação que Deus me deu, porque eu fiquei chocado quando Deus falou comigo desse texto. O texto que você leu, eu sou um pregador expositivo, vou expor ele rapidinho. O cara errou, pecou, se você chegar no seu irmão e fala com ele, só você e ele. Ele não ouviu, você leva 2 ou 3 testemunhas, certo? E aí depois fala assim: se ele não ouviu as testemunhas, leva para a igreja. Se ele não ouviu a igreja, trate ele como publicano e pecador, a minha tradução. Ou gentil. Certo? Uhum. E muitas vezes nós usamos esse texto para justificar o nosso ódio, Felipe. Presta atenção nisso. Para justificar nossa falta de compaixão e para justificar nossa falta de Deus e para justificar nossa falta de misericórdia. Nós olhamos para esse texto, Lucas, do âmbito transitório. Então, como que eu olho do âmbito transitório? O cara pecou, eu sou pastor, vem cá, você pecou, mano. E aí? Certo? O cara não ouviu, leva 2 testemunhas. O cara não ouviu, leva para o presbitério da igreja, porque eu não creio que é levar no altar da igreja, eu creio que é para levar para os anciões, para os maduros. Falou: aconteceu isso, isso e isso, o irmão não quer mais ajuda, e agora ele está lascado. Vai para o inferno e sai de perto de mim, caba safado. A gente usa esse texto para isso. É verdade ou não é?
Mas eu quero te fazer uma pergunta, e foi a pergunta que Deus falou e fez para mim, Felipe. Como Jesus tratava os publicanos e os pecadores? Com amor. Ó, esse texto não é para justificar o ódio, Felipe. O que esse texto está falando? Se o irmão pecou e foi repreendido 3 vezes em amor, porque toda a sabedoria de Deus é manso, humilde, tratável, eu preciso falar em amor com meu irmão, como você me ensinou, Felipe. Foi você que me ensinou. Você aprendeu com o Douglas Gonçalves e você me ensinou. Como que é tirar uma trave de olho de um cara? Você vai com muita brutalidade. Marreta. Mas para tirar um cisco, cara, quando você quer vida ou você quer morte do seu irmão? Essa é a primeira pergunta quando você for corrigir um irmão. Você quer vida ou você quer morte? E se você quer vida, qual é a justificativa de você falar do pecado do seu irmão, que é isso que nós vamos abordar hoje aqui, né? Porque surge os escândalos na internet e nós achamos que nós temos autoridade agora para sair falando daquele pastor, ou do irmão e sair metendo a boca no mundo, como se nós fosse a regra do universo, como nós fosse o prumo do mundo. Eu não tenho autoridade, a Bíblia não me dá autoridade para isso. Então eu preciso tratar meu irmão em amor, na primeira correção, em amor na segunda correção, em amor na terceira correção. Quando ele não quer correção, o que Jesus está falando? Cara, se ele exerce algum cargo na igreja, se ele é ministro, se ele toca, se ele canta, se ele é líder de célula, se ele é presbítero, se ele é pastor, ele não pode ser mais. Amém? Ele precisa ser tratado como pecador, como gentil e como publicano. Amém? Mas ele não pode ser excluído da sua vida. Você não pode justificar o seu ódio e não querer esse irmão perto nunca mais da sua vida. Porque Jesus... E o que ele fazia com os pecadores? Sentava na mesa. Comia. Cara, existe... Cara, eu vou achar um texto aqui, Lucas. Eu vou achar que expressa Paulo em Colossenses, se eu não me engano. Eu vou achar aqui o texto aqui, eu vou te falar. É interessante, nesse versículo 15, né, por exemplo. Ele fala, se ele ouvir você, cara, você ganhou o seu irmão. Você ganhou o seu irmão. Então, qual que é o objetivo? É ganhar o irmão. É ganhar É o a irmão. vida, é a salvação. Esse deve ser o nosso único objetivo. Às vezes a gente quer sentar com alguém, expor o erro daquela pessoa, com o objetivo de humilhar a pessoa, né? Com o objetivo de... Quando eu falo com a pessoa. E quando eu falo com uma outra pessoa? Aí é pior ainda. Só quer expor, né? Olha só, 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Deixa claro o que nós estamos falando aqui nessa primeira fase do nosso podcast. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Paulo diz assim, ó. Se, porém, alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos associei com ele, para que se envergonhe. Ponto. Paulo, nessa carta aqui, da 2 Tessalonicenses, Felipe, ele mandou a primeira carta para Tessalônica, e os caras achou que Jesus ia voltar a qualquer momento, uns parou de trabalho e ficou comendo na custa dos outros. Paulo repreende eles na segunda carta e fala assim, olha, não se associe com esse tipo de gente. Se ele não obedeceu o que a palavra de Deus está falando, não se associe com ele. Amém? Só que esse não é o evangelho completo. Olha o versículo 15, moço. Vamos ler o 15? Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Esses 2 versículos aqui, eles é a plenitude do que você leu em Mateus 18. Não deixa... O que é associar dentro de uma comunidade? Cara, não deixa ele pregar, não deixa ele ministrar. Fala para ele que ele não pode fazer essas coisas, que ele precisa resolver o problema dele. Mas eu não vou tratar. Mas Paulo fala assim, não trata ele como inimigo. Ele é seu irmão. Ele vai morrer se você tratar ele como ele vai para o inferno. Você entende? Como nós... Gravidade. Moço, nós estamos completamente equivocados com esse texto, Mateus 18, Felipe. Eu era um homem completamente equivocado nesse texto, até Deus ministrar. Deus mudou esse texto de Mateus 18 na minha vida, Felipe Lucas, quando ele falou assim, ele fez essa pergunta para mim. Como que eu tratava os pecadores e o publicano? E o gentil, como que eu tratava? Qual que era a minha relação com eles? Cara, eu gravei até um vídeo no meu Instagram, fazendo aqui uma propaganda no podcast Fundamental, que é o Rodolfo Zaia. Eu gravei um vídeo, cara, que Deus falou comigo. Eu sentei lá com os drogados, com os noiados, com os usuários de drogas. O cara tava chapado. Perguntei pra ele se eu podia gravar um vídeo lá, Lucas. Eles deixou, vocês viram o vídeo. Sim. E eu falei, cara, o que Deus colocou no meu coração, eu nunca vou deixar de andar com os pecadores, cara. Porque deixar de andar com os pecadores, porque os fariseus ficam com raiva de mim ou falam mal de mim, é a mesma coisa que os fariseus faziam com Jesus. E o argumento deles é louco e me enlouquece. Porque os caras falam assim, cara, eu não concordo com coisa errada, por isso que eu não ando com aquele fulano.
Ele só quer ler o 14 aqui, ó. O versículo 14. Você entende? Ele não quer entender a responsabilidade da igreja é cuidar dos pecadores, moço. É ser uma porta da graça para transformar os pecadores. Lembrando sempre, sei que o assunto não é esse, mas o evangelho precisa ter equilíbrio. Deus não tem dó de ninguém. Deus tem misericórdia e compaixão. O que é ter dó? Eu tenho um filho que tem 20 anos e que ele não quer minha ajuda, Felipe. Eu amo ele demais. O Lucas sabe quem que é ele. Tava lá hoje, João. Eu amo ele, eu sofro com ele, eu sofro porque, cara, eu sinto dores por causa dele. Mas ele não quer me ajuda. Eu passei de na praça, ele estava lá na praça, na rua. Era bem cedinho, ele tinha passado a noite lá, não tem onde morar. E a minha vontade era pegar ele e levar para minha casa. Quando eu falo filho, gente, é filho espiritual. Eu queria levar ele para minha casa. Isso é ter dó. Ele quer ir para minha casa? Ele quer a mudança? Ele quer deixar aquela vida? Não. Então ter dó é pegar ele e fazer, não respeitar o livre-arbítrio dele. Não respeitar a escolha dele. O evangelho ele não tem dó dos outros, porque ele respeita a escolha. O cara plantou, ele vai colher. E Paulo fala assim, ó, na palavra de Deus, escrito por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. E nesse assunto, ninguém vos engane. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então o evangelho não tem dó. O evangelho é uma porta de graça e salvação. O evangelho aceita o cara na condição que ele está. Mas ele não negocia a verdade, hora nenhuma, em amor. Tratando como irmão. Cara, você está errado. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Você não pode fazer assim. Vai te fazer mal. Vai prejudicar você. E aí, se o cara aceitar a verdade vai transformar ele. Não o pastor. Nem o mérito é meu. O mérito é da o evangelho que é poderoso para transformar os outros. Agora, se o cara não aceitar a verdade, Felipe, eu tenho que tratar ele, não posso me associar com ele. Eu não posso deixar ele acreditando, porque eu não posso deixar ele acreditando que ele está certo. Como que eu deixo o cara acreditando? O cara cometeu um adultério. Vamos falar aqui de um adultério. O cara é ministro de louvor e cometeu um adultério. Só que o cara é muito importante, o cara canta bem, o cara toca bem, o cara é cheio de talento. Eu vou falar, velho, você fez, tal, ele pede perdão, mas ele continua fazendo. Mas aí eu falo, cara, eu preciso desse cara aqui tocando na igreja e eu deixo ele tocando. O que eu tô fazendo com a mente desse cara? Cauterizando. Tô cauterizando. Falo assim, cara, e pior que Deus ainda vai usar o cara, porque Deus usa Deus nos usa, gente, é por misericórdia do povo, não é por causa de nós. Por isso que muitos vão chegar no último dia e falar assim, afaste-me que eu não te conheço. E eu sou responsável por essa cauterização, cara. A palavra de Deus diz assim, ó, que se o cara estiver caminhando pro inferno e eu, como atalaia do Senhor, não falar para ele, o sangue dele está sobre a minha vida, moço. Você entende? Então eu tenho que falar com ele, parar ele, falar, cara, eu preciso caminhar. E não também falar com ele, parar ele e não tratar ele como inimigo, mas trazer ele para perto de mim, moço. Se for preciso, para dentro da minha casa e cuidar dele. Se ele aceitar o processo de tratamento. Se ele aceitar o processo de ser restaurado. Agora, se ele não aceitar, ele deixa a igreja. A igreja não arranca o joio. O joio, que, se quiser, que sai da igreja. A igreja visível, ela cresce. Fala, Lucas, estou falando demais. Não, eu falo assim, e você ainda falando do joio, o engraçado é que o joio ainda cresce, né? Hã? E o joio ainda cresce. Cresce igualzinho. A diferença é que ele não serve para nada. Tá no mesmo solo, tá no mesmo lugar, só que não tem frutos, né? Não tem semente, não carrega nada. E você falando de dó, na verdade, assim, você gravou um vídeo esses dias e ficou bem claro esse vídeo que você gravou sobre dó e compaixão. Quando, na verdade, eu ajo em dó a uma pessoa, eu não quero amenizar a dor dela, eu quero amenizar a minha. Nossa, velho. É um sentimento egoísta. Porque eu tô com tanta dó, né? Tô com remorso, alguma coisa que acho que não... E aí eu quero amenizar a minha dor, não é a dela, porque ela vai continuar com a dela, mas eu vou estar com minha consciência limpa. Nossa, velho. Você entendeu? Nossa. E aí quando você age em compaixão, na verdade, é você escolhendo sentir dor por o amor que você tem pela pessoa. Porque ela pode não aceitar o tratamento e continuar vivendo na vida do jeito que ela acredita, mas você ir com amor, em compaixão por ela, vai escolher sofrer por ela, aceitar o dia, se você quiser mudança, eu tô aqui. E servindo, né? E servindo. A hora que ela fala, a hora que a porta lá do Lucas, a hora que esse meu filho, a hora que ele chegar lá, o Lucas recebe ele, dá um banho nele e fala, velho, vamos começar daqui pra frente. Sim. Você entendeu? Servindo. E a gente vê que esse amor em servidão, ele constrange, né? Ele dói mais na pessoa que tá errada do que uma repreensão para matar. Cara. Porque na hora que o cara recebe uma repreensão para matar ele vai com falar, raiva, moço. então eu já não quero
né? Não quero mais isso aqui. E às vezes, quando ele leva uma repressão em amor, ele não aceita, aquilo crava no coração dele, Filipão, ele vai viver a paixão dele, porque o castigo de Deus sobre os homens é permitir os homens viver as suas próprias paixões. Ele vai viver. Não quer viver a verdade? Ó, a verdade sempre liberta, Felipe. Ou a verdade liberta o cara porque ele creu na verdade e ele foi livre do pecado e nada mais o domina, ou aquele pecado não domina mais. Amém? Ou a verdade libera ele não quer a verdade não prende ele, cara. Ela liberta ele para ele viver as paixões dele. Do coração. Você entendeu? Só que quando você trata o irmão em amor, como irmão, querendo a cura dele, quando ele chegar lá no fundo do poço, quando as coisas ficarem ruins, o que ele vai lembrar? Cara, eu tenho várias experiências, velho. O cara lá no fundo do poço, lá usando droga, lá no adultério, lá no pecado, diz que não viu a voz do Espírito Santo, não, diz que ouvia a minha voz falando com ele. Tenho vários testemunhos assim, velho. Porque eu tratei o cara. A Bíblia diz assim, que Deus açoita aqueles que ele chama por filho. E aí todo mundo, para justificar o ódio, todo mundo não, eu generalizei, muitos, para justificar o ódio, usa esse versículo para bater nos outros. Cara, a Bíblia diz que Deus açoita aquele que ele chamou por filho. Então, a primeira vez que eu tive um monólogo com o Lucas, que o monólogo é a varada. Você nunca teve um monólogo, Gordinho. Porque você não tem pastor ainda, mas o dia que você tiver, você vai ter. Só pra quem tem pastor, Você pode aproveitar um dia, não sei. É brincadeira, gente. Eu sou pastor dele há muitos anos, mas ele tá me assumindo devagarzinho. É igual aquele namoro. Ai, ele gasgou! Gasguei. Então, assim, ó, quando você. Antes de qualquer correção, tem que ter autoridade, Felipe. E só tem autoridade no reino de Deus quem serve. Jesus falou assim, ó, aquele que quiser ser o maior, seja o servo. Essa palavra no original é escravo. É a mesma raiz da palavra escravo. Então eu só tive autoridade para corrigir o Lucas um dia porque eu chamei ele por filho. Como que eu chamei ele por filho? Eu servi ele. Eu aceitei ele do jeito que ele era. Eu servi ele. Eu avisei ele várias vezes dessa conversa. E eu servi mais um pouco. E aí o dia que eu precisei ter um monólogo, uma conversa mais firme com ele em amor, e ele não foi embora. Porque mérito dele que quis a verdade. Segundo, porque ele sabia que eu não estava falando para o meu benefício. Eu não estava falando para o meu reino. Eu não estava falando para o meu império. Eu estava falando para servir o chamado dele. Porque a função de um pastor não é governar as pessoas. A função do pastor é servir as pessoas para que elas vivam tudo aquilo que Deus chamou elas para ser. Vocês entendem? Então, é servir o chamado dos outros. Essa é a nossa função. E quanto mais nós servimos, mais nós temos autoridade. E aí só quando eu sirvo que eu tenho autoridade para falar com a pessoa. Porque a Bíblia fala assim, se o seu irmão pecar contra você, aí você tem a autoridade de querer tirar o cisco do olho dele com muito carinho, porque você quer a vida dele. Agora, quando você escuta um cara, um escândalo lá na internet, que você nunca sentou na mesa com aquele cara, você não conhece aquele cara, você viu um texto sobre o cara, você viu um vídeo do cara de 1 minuto, que eu chamo isso da compartimentalização da informação. E eu já faço todo o julgamento daquele cara e eu acho que eu tenho autoridade sobre aquele cara para me falar em qualquer roda, em qualquer Facebook, em qualquer Instagram, em qualquer mídia social, mal daquele cara. Porque eu sou a régua do mundo. Aí o cara usa o versículo que Jesus falou assim, ó, mas porque isso ele tá julgando. Aí eu falo, velho, se você julgar, você vai ser julgado com a mesma medida. E os caras vêm em mim babando com o versículo de Jesus e falam assim, Jesus mandou julgar com a reta justiça. Eu falo, é verdade, Jesus falou isso. Aí eu olho bem no olho do cara, Felipe. E fala assim, quem é a reta justiça? Quem é? Jesus. E Jesus, ele diz assim, ó, eu não vim julgar o mundo. Ó, eu vim salvar. Jesus não andou na terra julgando os outros, ele andou salvando. Ele está salvador. Ele voltará juiz. Mas só ele tem autoridade para voltar juiz, porque só ele não tinha pecado. Então, e Jesus fala assim, ó, se a luz que há em ti for trevas, grandes trevas serão. O que é isso? Se a luz que há em mim anda julgando as pessoas que eu não tenho autoridade sobre elas, que eu não tenho encargo pastoral sobre elas, porque se eu não tenho autoridade, eu não tenho encargo pastoral. Às vezes nem para ela é para me falar. Eu só posso falar para aquela pessoa se Deus me der uma palavra para falar para ela. Certo? Para outra pessoa eu não posso falar? Nunca! Então se a luz que há em mim é treva, eu saio falando de todo mundo mal usando a palavra de Deus. Grandes trevas serão. Ele fala assim, eu não tô julgando, né? Só comentando, né? Pode ser. Grandes trevas serão, Filipão. E Jesus falou assim, cara, não é eu que vou... E olha o que Jesus fala, cara, isso é profundo. Ele fala assim, nem eu que vou julgar vocês, que vai julgar vocês é minhas próprias palavras.
Porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vou falar uma coisa pra você, Filipão. Você quer ver que um cara tá perdido no evangelho? Completamente perdido no evangelho? Quando ele tem tempo para cuidar da vida dos outros. O Luiz Hermínio gravou um vídeo agora. O cara mandou o vídeo para mim aqui, ó. Do Luiz Hermínio falando exatamente isso. Que existe um processo de transformação na vida do cara. Quando o cara passa esse processo, ele para de achar que precisa ser transformado. E a primeira característica dele é cuidar da vida dos outros. Porque quem está no processo de transformação, ele está em uma relação com Deus. O Luiz Hermínio acabou de falar isso, eu falo isso sempre. E o Luiz Hermínio, eu vi esse vídeo dele hoje, o cara me mandou o vídeo hoje. E se eu estou no processo de transformação, se eu estou numa vida de relação com Deus, quem que Deus vai revelar para mim? Eu. Ele quer transformar eu. Ele quer mudar eu. Que tempo! Cara, minha vida tem 10 anos no evangelho. Cara, se eu tiver tempo, se eu tiver um irmão cuidando da vida dos outros, esse cara não anda com Jesus, cara. Você entende, Felipe? E uma outra coisa que eu queria falar sobre isso é o que Tiago falou, Felipe, que é muito sério. Quem que é o único apto para julgar os vivos e os mortos? Jesus. Tiago falou que o único apto para julgar os vivos e os mortos é Jesus. Quando eu julgo meu irmão, quando eu me coloco nessa posição de juiz, sem autoridade sobre a vida do irmão, falando dele para as pessoas, que não para ele, que eu não tenho autoridade de falar para ele, eu estou querendo o lugar de quem? Jesus. Hã? Jesus. E o que aconteceu com Satanás quando ele quis o lugar de Deus? O que aconteceu, Filipão? Ele caiu, moço. Foi arrancado do céu. Moço, quando eu falo mal dos outros, eu estou fechando a porta da graça na minha vida. Eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Eu estou falando que o que Cristo fez por mim na cruz não existiu. Que a história do Evangelho, quando eu falo de uma pessoa que não seja para ela, eu estou falando que o Evangelho de Cristo é um conto de fada. É uma mentira. E eu não tenho uma vida com Deus. Não tenho. Lê o Provérbios 6, do 16 ao 19 para nós aí. Provérbios 6, do 16 ao 19. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que elabora projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Cara, olha o cabeçalho dessa lista de pecados que o Senhor odeia. Ele fala assim, ó, as 6 coisas que o Senhor odeia e 7, ou a 7ª, a sua alma abomina. E aí ele fala de assassinato, fala de mentira, fala de arrogância, fala de projetos, pensamentos iníquos, fala de pés que se apressam a fazer o mal, mas a 7ª coisa o Senhor abomina, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Ó, e por que o cara semeia contenda entre os irmãos, Felipe? Porque ele é carente, Felipe. Ó, eu vou falar pra vocês aqui, é muito forte. Se nosso podcast fosse um podcast que queria Ibope, nós não estávamos falando desse assunto aqui agora, nesse tom. Como que nós estaríamos fazendo? Nós estávamos nessa tela aqui com todos os escândalos. E aqui, ó. Porque nós queríamos Ibope, moço. Curtida, like. Vou falar pra você que fala mal de pastor na internet. Que tá comprovado o escândalo dele. Posso falar, Felipão? Você é carente e quer Ibope. Por que você é carente? Porque você não tem a presença de Deus no secreto. E aí você quer a atenção das pessoas. Você quer ser a régua do mundo porque você quer a atenção das pessoas. Porque você não é completo na presença de Deus. Essa é a verdade. E você entende? Cara, é muito sério esse assunto, Felipe. Porque eu consigo ter alguma coisa com Deus sem a graça? Jamais. Não. Eu tava indo pra academia hoje, Filipão, e passei pela uma garapa que eu gosto de tomar, não tomei hoje a garapa. E eu olhei para você e falei, Deus, Deus está fazendo algumas coisas diferentes na minha vida. Nós temos vivido como igreja um ambiente diferente da presença de Deus esses dias. Deus tem falado comigo na oração de uma maneira... Cara, eu vi coisas na oração hoje que eu nunca imaginei que eu ia ver. Você entendeu? No meu momento de oração. E por um momento, meu coração quis dar uma exaltada. Mas na hora que ele quis exaltar assim, eu falei, cara, eu olhei para o céu e falei, Deus, eu sou completamente dependente da sua graça. Completamente. E é nesse lugar que nós temos que manter nosso coração. Agora, quando a gente
usa a internet para falar mal dos outros, nós estamos, dependendo da graça de Deus, nós estamos cancelando. Não é as pessoas na internet. Porque o cara fala assim, eu tenho que falar. Porque eu já vi gente falando assim, que João Batista falar, eu tenho que falar. Porque como as pessoas vão ser enganadas? Eu falei, cara, você está cancelando, não é a pessoa, você está cancelando a graça, moço. Eu volto a falar. Falei no começo desse podcast, 2 coisas que eu nunca vou fazer. É falar para você falar do seu pastor, do seu líder, de quem peca para outra pessoa não ser ele. E não vou falar, se ele não quer ajuda, nem tratamento, nem transformação, você continuar lá. Porque você, como crente maduro, você vai pedir a sua saída, vai pedir a sua bênção e vai para outro lugar. Vai chegar no outro lugar, vai abrir seu coração por o pastor e não vai falar daquele assunto para ninguém. Isso é se proteger. E isso é interessante, né? A gente lembrar que a gente não tá fazendo isso como... lógico, isso é uma proteção para a igreja, uma proteção para a pessoa que caiu. Vamos lembrar da história de Noé, pô, né? Noé, quando acaba de descer da arca, né? O filho dele mais novo, né? Cã. Que se tornou Canaã, né? Que se tornou Canaã, vê o pai nu e vai sair contando. Alguns dizem, né, que conhecer o pai é ter relações, outros dizem que não e tal. Isso é uma discussão, mas de qualquer forma, o problema maior em si é ele ter saído e ter comentado com os outros sem ter protegido, né, a nudez do pai, sem ter e expondo a nudez do pai. Esse é um ponto, mas o principal ponto é proteger nós, Filipão, que você estava falando. Agora, o maior ponto é proteger nós mesmos. Nós precisamos da graça, mano. É proteger nós mesmos. É porque Mateus 7 diz que a mesma regra que nós julgamos, nós vamos ser julgados. E o que ele está falando ali é do pecado em si, né? Porque todos nós vamos pecar, todos nós somos pecadores. E hoje eu pequei, ontem eu pequei, amanhã eu vou pecar. Lógico que a gente está nesse caminho, né, de santificação, nesse caminho de transformação. Mas na hora que chegar diante de Jesus, Jesus vai pegar a réguinha que eu usei para medir as pessoas e ele vai medir. Falou, E antes de chegar em Jesus, Filipão, eu estava falando com vocês antes de nós começar aqui, ó. Eu já vi isso. Aconteceu uma situação essa semana, 15 dias aqui, num pastor em Rondonópolis, e eu recebi o vídeo, e depois no outro dia na academia, que agora são... explosão do fitness. Corta essa parte. E o cara chegou falando mal do pastor, pra mim, sabe? E eu olhei pra ele e falei, cara, posso falar uma coisa pra você? Ele falou, fala. Eu tenho um temor muito grande de falar de outro pastor. Ele falou, por quê, pastor? Ele falou, primeiro que eu não tenho autoridade pra falar, porque eu não convivo com esse cara. Eu não conheço ele. E esse vídeo de 1 minuto não posso definir quem ele é, pra mim. Primeiro. Segundo ponto, que eu já vi muito, mas muitas vezes isso acontecer. Ele falou o quê? Um pastor fala mal do outro, e daqui 5 anos tá fazendo igual ou pior, e fala assim, amadureci. Eu já vi isso. Então eu tenho medo, velho, de eu ficar assim. E aí o Espírito Santo me ensinou sobre isso. Ele falou assim, por que o cara julga e ele vai ser julgado com a mesma medida? Com dependente químico que acontece isso toda hora, que a gente cuida de dependente químico, o cara tá na casa de operação, 6 meses, tá bem, aí o amigo dele sai, cai, e ele passa pelo amigo e fala assim, ó, aquele fraco, vagabundo, não conseguiu recuperar da droga, não conseguiu vencer a droga. Velho, na outra semana o cara tava usando droga. Por quê? Porque ele não teve misericórdia desse, ele não sentiu a dor desse, ele não sentiu a miséria desse, ele não sofreu pelo irmão. E aí Deus deixa ele passar pela mesma situação. Deus é justo, moço. Então assim, ó, para que eu tenha misericórdia, para que eu aprenda a entender a graça, que a graça de Deus não é para mim, é para os outros. Tem 2 textos na escritura que eles são maravilhosos, 2 mensagens maravilhosas. A primeira é da mulher que é PI, no ato de adultério. Lá no Evangelho, os 2, um está em Lucas e o outro no Evangelho de João. O primeiro é esse. A mulher pega no ato de adultério, ela imediatamente, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Os fariseus, sabendo disso, querendo pegar, a Bíblia diz desse jeito, querendo testar, pegar Jesus. O que era pegar Jesus? Jesus era um pregador da lei. Ele falou assim, eu não vim descumprir nenhuma vírgula da lei, eu vim cumprir toda a lei. Então eles levaram a mulher nua, provavelmente ela foi pega no ato, ela estava nua, exposta, e aí se Jesus falou assim, não, vamos apedrejar ela. E Jesus tinha descumprido a lei. Não, vamos apedrejar ela. O que Jesus tinha feito? Assassino. Ó. E eles queriam pegar Jesus. O fariseu é sempre assim. Ele quer justificar o seu ódio. E aí Jesus maravilhosamente
agacha e começa a escrever na areia. Cara, é uma das coisas que eu vou chegar e vou perguntar para o Senhor. Eu acho que Jesus começou a escrever nome de pecado. E do mais velho, porque a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo foi se retirando um a um. Então eu imagino que Jesus começou a escrever o nome do pecado do cara oculto. Porque todos nós temos coisas que a gente faz de errado, mano. Aqui ninguém é perfeitamente perfeito. Existem 3 níveis de pecado. O pecado que todo mundo vê, o pecado que ninguém vê de você e o pecado que nem você sabe. E aí, cara, começou a se retirar e Jesus fala, velho. Jesus agachado, ele levanta. Os caras insistindo pra ele responder. Insistindo naquela merda, naquela mazoca que esse cara tava fazendo. Jesus olha pra ele e fala assim, velho, depois que você está escrevido no chão, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Vamos traduzir para os nossos dias de hoje? Quem não tem pecado, cancela os outros aí na internet. Véi, você entende? Sim. Só que aí Jesus olha para a mulher. O evangelho é completo. Ela fala assim, ele fala assim, mulher, ela fala assim, cadê seus acusadores? Ela fala, ninguém ficou. Mas ninguém ficou? Jesus ficou. Jesus ficou, cara. Por que Jesus ficou? Por que os homens foram embora? Porque ele não tinha pecado. Cara, Jesus ficou porque Jesus é a única resposta para o pecador. Ele é o único... Cara, eu vou falar uma frase aqui doida, mano. Deus não liga para o seu pecado. Jesus não liga para o seu pecado. Pastor, o que você está falando? Porque ele sabe quem ele é. O Deus poderoso que pode destruir todas as obras das trevas, hein? Jesus não ligou para o pecado dela. Não ligou que ela estava nua. Não ligou que ela era adúltera. Jesus olhou para ela e falou assim, eu sou a solução para você. Eu te aceito do jeito que você é. Adúltera e nua. Só tem uma coisa para você, anda comigo e não peques mais. Que foi essa a ordem de Jesus. Você viu como o evangelho é completo, velho? E ele ainda fala assim, para que não te aconteça a nada pior, né? Sim. Porque o evangelho é completo. Se ela se afastasse de Jesus e fosse tocar a vida dela, ela ia continuar adulterando. E aí, pior ainda. E o sentido do pior não é que ele vai condenar ela, é que o próprio pecado vai destruir ela. Isso. Agora ele está lá pronto para libertar ela. Não para matar ela. Mas também não para provar o que ela está fazendo. Porque o que o pecado faz? É como eu ver um filho meu usando droga. Deus sofre por nós, cara. Entendeu? É como um pai, só que ele não toca no nosso livre-arbítrio. Até quando Paulo fala a respeito da lei, né? A lei, ela deu força ao pecado. Porque a lei era ruim? Não, mas porque quando eu olho para a lei e vejo, pô, não pode cobiçar. Aí que o desejo de cobiça, quando o pecado está instalado dentro do meu coração, aí que ele fica mais forte ainda. A gente tem outro podcast para falar desse assunto, assim, Filipão. É forte isso. Por que Deus deu a lei para nós, sendo que a lei não é ruim, mas que a lei não resolve o nosso problema? Porque a lei é de Deus, a lei é de Deus. Para dar luz ao nosso pecado, né? Eu acredito que... Cara, para dar consciência ao verdadeiro problema do ser humano. O ser humano pode ter o modelo do tabernáculo, o ser humano pode ter a lei de Deus gravada na sua mente, de cor, que se ele não tiver Deus na intimidade todos os dias, porque o Velho Testamento tinha perdão de pecado, tá? Porque matava animal por perdão de pecado. Não tinha transformação, mas tinha perdão. Tinha lei e tinha o modelo da presença de Deus do tabernáculo. Só que não tinha a presença de Deus, nós não estávamos dentro de Deus. Deus não estava dentro do homem. E o homem tinha tudo, mas ele pecava e não conseguia ser transformado. Porque o homem, a nossa essência é viver dentro de Deus e Deus dentro de nós. Nós somos criados no Éden, para esse lugar de relação com Ele. Então, eu sempre falo isso lá na igreja, Felipe, na Batistéria que o Lucas é. Que o pecado, olha só, o pecado não é o nosso problema. O pecado é a consequência do nosso problema. O nosso problema é a ausência de Deus. E é isso que ele está falando. A lei veio para mostrar isso para nós. E, na verdade, a lei ela aflora o nosso desejo pelo pecado. Porque eu não sabia que matar era pecado, até que eu soube que matar era matar, pecado era pecado. É isso que Paulo está falando. Você entende? O outro texto que Jesus usa, que é muito forte nessa relação, é quando ele entra na casa daquele... se eu não me engano, ele era Simão, o fariseu. E ele entra na casa dele e ele chega e senta. Cara, vocês já perceberam, vocês já analisaram esse texto, a oportunidade que esse homem perdeu? Cara, esse homem estava sentado com o Criador do universo. O que esse homem fez, esse fariseu? É só julgar ele. Cara, ele é tão arrogante, o fariseu é tão arrogante, o cancelador, que fica cancelando os outros na internet, ele é tão arrogante, que ele julga até Deus.
A mulher entra, começa a beijar os pés de Jesus, cara. E ele fala assim, ó, se esse homem, no pensamento, a Bíblia deixa isso bem claro. Se esse homem soubesse quem é essa mulher, ele não é profeta, não. Ele não deixará ela nem tocar nele. Ó. Então, assim, ó, a diferença de um pecador que entende quem é Jesus. Aquela mulher tinha... Cara, ela não podia entrar naquela casa. Ela não tinha direito de entrar naquela casa. Ela não tinha permissão nem de estar ali. Mas ela se importou com o quê quando ela viu Jesus? Ela preocupou com a vida dos outros? Velho, o pecador que reconhece a sua dependência da graça de Deus, ele não cancela os outros, ele não fica preso na vida dos outros. Ele vive aos pés de Jesus como aquela mulher, velho. Agora, quem fica preocupado com a vida dos outros? Quem está sentado com Jesus à mesa, dentro da sua casa, Filipão. Dentro da sua casa. O cara lê Bíblia todo dia, o cara até acha que ora todo dia. Jesus até fala com ele todo dia. Mas ele está tão arrogante que ele julga a mulher, pecador. Julga os pecadores, julga a igreja, pecador. Porque a igreja é pecadora, Filipão. Você entendeu? E ele julga até o próprio Deus. Aí Jesus fala assim, cara... Aí Jesus fala o que ela fez por ele, a gente vai mandar um acelerado, mas no final ele fala assim, olha, sabe por que você não entende essa mulher, Simão? Porque quem muito pecou, muito é? Perdoado. E quem muito é perdoado, muito ama. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Simão era mais ou menos pecador que essa mulher? Tinha consciência, né? Ele era mais, muito, porque, cara, ele era muito mais pecador que essa mulher. Só que ele não tinha consciência que era pecador. Quando eu não tenho consciência que eu sou pecador, eu não perco, eu perco as oportunidades de estar aos pés de Jesus, para estar à mesa com Jesus, julgando as pessoas. Isso que você está falando é tão cancelando forte, as pessoas. Porque, ó, a falta de consciência do nosso pecado vai fazer a gente entrar em oração cancelando as pessoas. Como é que estava aquele fariseu orando? Meu Deus. Batia no peito e falava. Do outro. Falava assim, ó, fala a história, Lucas. Ele falava assim, eu não sou como esse pecador publicano. Eu dizimo, eu oro tantas vezes, eu conheço a Torá de cor. Eu sou o João Batista. Nem olhava pra cima, né? Eu sou o João Batista dessa geração. Jesus estava sondando ele e falou, aquele é justificado. Esse. E um outro problema que eu vejo que acontece é... Porque hoje a igreja ela deve ser um ataque, uma arma de ataque contra as portas do inferno. A gente estava com o pastor P7 aqui, né? Sim. E ele falando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? E a igreja tem que chegar nas portas do inferno e meter o pé, né? Agora, como que a gente faz isso? Da forma que a gente está, um atacando o outro. A igreja atacando as portas da igreja, tá ligado? Uma denominação atacando as portas de... Na verdade, a briga saiu da denominação para ir para pessoas, né? E isso é pior ainda, né? Porque quando você ataca uma pessoa, você está atacando um filho de Deus, né? Filipão, o evangelho sempre atacou ideias, não pessoas. O evangelho salva pessoas. A gente está misturando, né? Atacar o pecado e o pecador. Sim. São coisas diferentes. A gente não ataca o drogado. A gente ataca a droga. Que mata o drogado. Não é o prostituto, é a prostituição. Então a gente tem que diferenciar as coisas. Não é o homossexualismo. É o que ele produz naquela pessoa. Você entende? E isso é amar as pessoas. Falar a verdade em amor. Por exemplo, teve um dia eu estava na casa de recuperação e... Aquela que eu fiquei dos doidos lá, que eu fiquei um mês, minha mãe me jogou lá. O cara perguntou pra mim e falou, cara, a Bíblia diz que eu vou pro inferno, que eu sou homossexual. E aí eu não consigo ir na igreja e falei, cara, eu vou falar bem pra você, o homossexualismo é pecado. Mas eu também tenho os meus níveis de pecado. Ele falou, mas eu nasci assim, desde quando eu sou pequeno, eu me lembro assim, eu falei, vou falar bem pra você, sabe o que eu vejo que você tem que fazer? Se aproxima de Deus, que em Deus você vai descobrir quem você é nele. Eu sei que você não nasceu pra ser isso que você tá sendo. Então se aproxima dele. Eu não posso falar pra você quem você é, porque eu não sei quem você é. Eu sei que você é um filho. Mas você tem que descobrir isso entrando nele. Então eu creio que você, apresentando Jesus, cara, as portas do inferno não vão prevalecer. Então eu devo apresentar Jesus. Eu não devo combater o pecado dele. O pecado dele, ele deve combater ele, Jesus. Não é eu. E fazer essa pessoa se aproximar de Jesus. Né? Porque às vezes também a gente quer... no meu amor ali pela pessoa, eu quero tratar dela e colar ela em mim. E eu não salvo, eu não transformo, eu não faço nada. As minhas palavras não têm força para convencer o pecador. Esse é um problema. E o outro problema, Filipão, que a religiosidade. Essa é a hipergraça.
A religiosidade, o que ela faz? Ela aponta o erro, mas não mostra a solução. Certo? Ela aponta o erro, mas não mostra a solução. Ué, o cara se sente assim desde criança. Esse é um sentimento que ele sente. Qual que é a solução para isso? Não, a solução é que você vai para o inferno. Ó, a solução. A solução é que eu não quero você perto de mim. A solução é que você tem que morrer. O evangelho veio para solucionar os problemas. É a solução, sabe qual é? Cara, Deus te aceita assim. Você é homossexual? Eu era um prostituto, vagabundo, punheteiro sem vergonha. Igual a você. Ou pior que você, me perdoa comparar eu a você, que eu sou muito pior. Mas Deus me aceitou do jeito que eu sou. E Deus começou a me transformar, cara. De glória e em glória. E eu não posso deixar de acreditar que essa obra de transformação na minha vida vai parar um dia. Enquanto eu viver nesse tabernáculo caído, eu vou estar em processo de transformação. E enquanto eu estiver em processo de transformação, eu não tenho tempo para a vida dos outros. Eu tenho que cuidar de mim, da minha relação com Deus, vai mostrar os meus pecados, e eu vou andar em santificação e das pessoas que Deus me deu autoridade. Quem Deus me deu autoridade? Não é quem eu governo, é quem eu sirvo. Você entende? Religiosidade, é né? uma coisa que eu queria falar aqui, que o Filipão falou, sobre as portas do inferno. Agora a igreja está lutando contra a igreja, não contra o inferno. Eu tenho uma experiência na internet, e eu não vou dar nomes, porque você me conhece sabe que eu não faço isso, mas eu vejo tem dois homens de Deus que eu admiro demais, os dois. E há uns anos atrás eu vi os dois brigando na internet. Mas brigando mesmo. Nós somos um corpo, Felipe. Esse dedo dessa mão e esse dedo aqui são iguais, mas eles têm funções diferentes. O olho está pertinho da língua, eles têm funções diferentes. E qual foi a discussão deles, a briga deles? Um pastor caiu em adultério, foi comprovado. Um deles, foi cuidar das vítimas. E Deus mandou ele fazer a denúncia. Certo? Eu creio, o homem bom do bom tesouro do coração tira as coisas boas. Então ele estava cuidando da vítima e cuidando, sendo profeta, para confrontar aquele pastor, para gerar vida e arrependimento nele. Certo? O outro pastor pegou o avião e foi lá abraçar o pastor. E falou assim, cara, eu quero te ajudar. E aí começou a briga aí, porque um estava cuidando das vítimas e confrontando, e o outro foi lá e eles começaram a brigar. Quem está certo e quem está errado? Os dois estão certos, os dois estão errados. Cara, o errado aqui é brigar. Agora, cada um estava cumprindo uma função diferente do corpo. Um estava confrontando o erro, estava cuidando das vítimas, estava tratando acolhendo as vítimas, e o outro estava falando assim, cara, você tem uma oportunidade para você. Deus mandou vir aqui te abraçar e falar que te amava, para dizer para você que você pode ser restaurado, que você pode ser livre disso aí, que você pode... Você entende? E nós, como igreja, Felipe, o que você falou, começamos a brigar entre nós, fazendo a obra de Deus que Deus mandou. Eu fiquei lendo aquilo, cara. Um deles eu até parei de seguir, porque estava me fazendo mal. Tamanha era a briga deles. Você entende? E se um dia eu tiver oportunidade, se um dia eu tiver autoridade sobre a vida deles, se um dia eu puder sentar na mesa e conhecê-los, eu queria falar isso para eles. E sem mesa, né, cara? Eu acho que o maior problema é esse, porque, por exemplo, quando a Bíblia diz lá, que Jesus diz que se um irmão pecar contra você, não é se um irmão pecar e aí aleatoriamente... Eu sou a regra do mundo. Eu preciso confrontar. Cara, eu me senti ofendido com aquilo. Eu tenho autoridade sobre a vida dele para poder falar para a vida dele. Cara, pega um telefone hoje. Nada é tão longe que não possa ser... que fique tão escondido, né? Pega o telefone e liga. Ô, pastor fulano de tal... eu gostaria de ter uma mesa com você, eu vi que aconteceu tal coisa, eu gostaria de esclarecer isso. Cara, eu vou abrir um nome, porque esse nome já é bem conhecido. Mas, por muitas vezes, o David Leonardo é criticado. Eu vi muitas críticas sobre o David Leonardo. Né? Por muita compartimentalização de informação. Por muitas compartimentação de informação. E até algumas que ele mesmo admitiu, pô, eu falei aquilo, não era bem isso que eu devia ter falado e tal. Só que eu vi um cara muito homem, cara, e conversar com ele. O Douglas. Douglas chamou o David Leonardo, fez um podcast com ele e esclareceu tudo isso. As dúvidas que estavam no coração dele. E aí, depois depois dessa onda que passou desse cancelamento dele e tal,
Cara, parou. Eu não vi mais ninguém falando do David Leonardo. E o pessoal Mas fala porque muito, foi esclarecido. fala muito do evangelho coach, essas coisas pregando. Eu vou falar a minha experiência no evangelho. Já teve muitas pessoas que eu ouvi que hoje eu não ouço mais, porque eu vejo que o evangelho amadureceu dentro de mim e eu estou em novas perspectivas de evangelho. Mas eu também vejo aquele evangelho daquele cara necessário para alcançar o novo na fé. O evangelho talvez que não é que não mostra o pecado, mas apresenta Jesus de uma maneira mais romântica, digamos assim, até ele ter o conhecimento da verdade. Por exemplo, eu fui muitas vezes alcançado por uma mensagem que hoje em dia eu não ouço mais. Sim. E é um amadurecimento, eu acho normal. Cara, eu vejo, nós somos um corpo, cara. É. A partir do momento, Filipão, a partir do momento que eu achar que todo mundo vai ser o que eu sou no evangelho, eu tô pegando Deus e colocando dentro da minha caixa. Sim. E existe a multiforme graça de Deus, cara. Deus é muito grande pra eu ficar dentro da minha caixa. Deus é grande demais, moço. Você entendeu? Deus, não cabe em caixa nenhuma, nem no universo, ele bota na palma da mão. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. E assim, Filipão, você falou uma palavra que é importantíssima. Quando eu me senti ofendido com meu irmão. O evangelho me dá o direito de se sentir ofendido? Não. Então que ofensa é essa? Posso te mostrar ela? Você me ama, não é, Filipão? Se você vê eu cometendo um erro, você vai ficar ofendido por quê? Porque você vai sofrer por mim, moço. Você não vai ficar ofendido comigo porque eu te ofendi, porque você é um crente maduro, você e o Lucas. Vocês nem se ofendem mais. Nós entramos no nível que não precisa nem perdoar, que nós nem ofende. Sim. Agora, quando você vê o errando, você vai sofrer. Essa é a ofensa. Você vai sofrer pela minha vida. Porque Jesus não é... A Bíblia não se contradiz. A Bíblia não manda... Eu tenho que perdoar 70 vezes 7 por dia, então eu não posso me ofender. Você entende? Você entende como é profundo isso, cara? Na verdade, esse é o sofrimento do amor que Paulo fala, né? O amor tudo sofre. Você entendeu? Quando eu vejo porque... quando eu vejo você errando, eu me ofendo, não porque eu tô sofrendo por você, moça. Não porque, me senti ofendido agora, eu tenho que ir lá. Véi, você não tem. A Bíblia manda você perdoar 70 vezes 7 por dia. Isso significa assim, ó, não se ofenda mais. Tá? É a continuação do Mateus. Na verdade, é a continuação do Mateus 18 aí, cara. É a próxima fala de Jesus. E é o contrário, né? Porque, tipo assim, não é só não falar, não julgar. Cara, é lutar por isso. Sim. Cara, Jesus amou tanto a igreja que morreu por ela, que se entregou por ela. O que a gente tá fazendo, cara? A gente tá lutando contra nós mesmos. É o que você tá falando. A gente tá lutando contra nós mesmos. E assim, o contrário disso não é só parar de falar. O contrário disso é defender, mano. Sim. É defender com todas as forças. É pra na hora que um não cristão olhar pra nós, falar bem assim, cara, eu quero fazer parte dessa família. Porque mesmo um cara caído lá, mano, esses caras estão defendendo, velho. Olha só que bonito que tá acontecendo. É que nem quando Jesus fala sobre o reino, ele fala assim, um reino dividido, uma casa dividida não subsiste. O diabo, ele não reina na força que ele tem, mas na divisão que ele coloca em nós. Sim. Se a gente fica dividido entre nós estamos brigando entre nós. O diabo precisa fazer o quê? Mais nada. Sim. Perdendo. E a principal arma do diabo para nos dividir é nos deixar acreditar que tudo que eu faço no evangelho é todo o evangelho. Essa é a sua visão de evangelho, aquilo que você foi chamado para fazer. Essa é Cara, nós não somos todo o evangelho, velho. João tava andando e viu um cara expulsando demônio. Ele falou, mandou o cara parar, velho. E chegou Jesus contando vantagem. O filho do trovão. E Jesus falou o que pra ele? Falou, João, tá doido? Quem não é por mim, é contra mim. Se ele tá... Velho, deixa o cara, não vou fazer nada que do céu não foi dado. Mano. Você entendeu qual que é o nosso problema? O problema é que nós... Véio, e a principal alicerce da divisão. E aí eu vou bem profundo. Quando eu insisto muito, Deus tratou isso comigo. O que é seita pra mim? Seita. Seita é quando... Eu vou falar um trem duro aqui. Quando eu coloco Deus dentro da caixa e falo que tudo só vai ser salvo quem estiver lá na Batista Éden. Eu acredito do jeito que eu acredito. Quando eu começo... O início da seita tá aí. E os caras fazem loucura por isso. Briga com os outros, mata os outros, se mata todo mundo junto, briga com a família, não aceita... Você entende, Filipão? Olha, esse texto eu acho muito interessante, mano. Lá em Números 12, Miriam e Arão começando um motim contra Moisés. Nós também temos autoridade. Né? Começa aqui, né? Miriam... E não é só esse texto, o texto dos caras que morreu tudo queimado lá, né? Eles falaram isso também, Sim. Nós também temos autoridade, mano. O cajado que floresce, né? Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor
tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? O Senhor ouviu isso. O problema é esse, né, mano? Que às vezes a gente acha que a gente tá falando, a gente tá lá falando com alguém e ninguém tá escutando. Mas o Senhor ouve. O Senhor ouve. E às vezes eu falo muito isso porque eu fui tratado nessa área, né, de falar de líder, de falar de... O próprio pastor Rodolfo me tratou muito nessa área, né? Não lembro, não. Uma vez eu cheguei na igreja lá, fui falar, cara, você não acredita o que aconteceu, mano. Tal, fulano de tal, fez assim, assim, assado comigo e tal. Ele só virou pra mim e falou assim, mano, posso ser bem verdadeiro com você? Se for pra você vir aqui na igreja falar de outra pessoa, eu prefiro que você não venha. Falei isso pra você não. Falou. Eu não lembro dessas coisas. Você acredita que ele Não fala, não, Você velho. acha que ele não Ele é fala? manso, humilde de coração. Mano, eu peguei, olhei pra ele assim. Sorte que eu já tava tratado. Eu Já tinha autoridade pra falar aquilo pra você. também já tava tratado, velho. Eu falei, cara, mano, não vou falar mais nada. Não. Mas aqui, louco pra poder falar. Só que isso foi trabalhando dentro de mim e eu fui entendendo alguns contextos a respeito desse assunto. E eu falei, mano. E eu me senti ofendido por você, porque eu sabia que se você continuasse fazendo isso, ia fazer mal pra você. Eu orei muitos dias, Filipão, porque você não foi a primeira vez que você fez aquilo, mas primeiro eu esperei o momento certo pra falar. E não precisa trazer uma segunda testemunha, porque você resolveu isso dentro de você. Mas isso é se sentir ofendido. Cara, se você continuasse nesse erro, cara, você não estaria aqui hoje, Felipe. Você entende? Você não estaria desenvolvendo o que você está desenvolvendo. Você estaria sendo julgado com a mesma medida que você julgou. Você entende? Porque assim, Deus perdoa o tempo da ignorância. E que aquele que comete o erro sem entendimento, ele é açoitado com poucos açoites, mas ele é açoitado com a consequência. Mas aquele que é consciente da verdade, depois de ser confrontado em amor, cara, esse cara vai sofrer muito mais. Eu sempre falo isso. É melhor não ir para Batista Eden, Felipe. Porque às vezes o cara chega lá e acha que a vida dele vai melhorar. E no começo piora. E depois, se ele abandonar nós, vai piorar muito, porque ele não quis a verdade. Ou seja, dois caminhos ruins. Ou ele toma a cruz dele e morre e vive o propósito dele, ou ele vai sofrer muito depois, velho, se ele abandonar. Porque ele ouviu a verdade e abandonou, já era. Não quis. Mas é Já era não, ele tem chance. Ele pode ir pro fundo do poço e pedir perdão e arrepender e voltar. É interessante o que acontece com Miriam depois, cara. Porque aqui fala, né, que Moisés era o homem mais humilde da terra. E aí vem uma lepra em Miriam. Cara, você vai perguntar, né, por que uma lepra? Por que o Senhor deixou Miriam leprosa? Porque os leprosos tinham que ficar afastados da comunidade, né? E aí, quando uma pessoa vem e começa a causar esse burburinho, a causar esse motim, a começar a falar mal de outras pessoas, cara, é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Ó, seguinte, eu vou falar pra você, porque Deus abomina a pessoa que gera contenda entre os irmãos. Deixa eu te falar um negócio. Se for pra você ficar falando mal de outras pessoas aqui pra mim, eu não quero ouvir. Eu não quero saber. Você tá indo pra um caminho de morte. Se for pra poder tratar isso dentro de você, a gente vai criar uma relação, porque eu tenho muito amor pela sua vida. Mas se for pra continuar, se afasta. Olha o coração de um homem que conhecia Deus nesse texto, Felipe. Como que Moisés reagiu? O que Moisés fez? Mas ele chamou todo mundo. Clamou, velho. Clamou por Miriam, velho. Clamou por Arão, velho. Por que ele clamou por Arão e por Miriam, velho? Porque ele andava com Deus, moço. E ele tinha o mesmo coração misericordioso, cheio de compaixão que Deus tinha, moço. Ele era o mais humilde da terra agora. Porque ele passou 80 anos andando com Deus. E Deus mudou o coração dele. Fez o coração dele de pedra como o coração de Deus. Cara, se esses caras que ficam cancelando os outros na internet, acontecer uma situação dessa e Deus deu uma oportunidade para ele, cara, Moisés estava lá no monte e escutou no arraial um barulho de festa, Êxodo 32. Moisés estava com a tábua da lei e Deus falou assim, olha, o seu povo, Moisés,
tá lá obstinado, vamos destruir eles e vamos fazer um povo de ti pra frente. Velho, 90%, 100% dos canceladores da internet já falam, destrói todos esses pecadores. E vamos começar uma nova igreja comigo, sendo a pedra angular. Só falta falar isso. O que Moisés falou, meu amigo? Falou assim, esse povo não é meu não, esse povo é seu. E se o senhor matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida, moço. O que os outros vão falar de você, Deus? Que você tirou o povo do Egito, mas não pode conduzir eles. Não. Então, assim, ó, Deus sabia que Moisés ia fazer isso. Porque Deus passou 40 dias com ele. O coração de Moisés estava transformado. E Deus queria revelar o coração dele de Moisés cheio de misericórdia e compaixão. Como é o coração de Deus? Certo? Pro inferno, moço. E Moisés desce e quebra a tábua da lei, Filipão. E aí todo mundo fala, velho, por que Moisés quebrou a tábua da lei? Porque a lei não precisava estar em tábua de pedra naquele dia. A lei precisava estar gravada no coração de Moisés para salvar o povo. A lei, enquanto ela estiver na tábua, ela não salva ninguém. Ela é só juízo e julgamento sobre as pessoas. Mas quando ela torna verdade em nós, ela é cheia de graça e misericórdia, de vida. Por isso que a letra mata e o Espírito vivifica. Glória a Deus. Ótimo. Eu acredito que a gente já... Extrapolou os tempos todos. Já conversou bastante. Quanto tempo foi, José? 1 hora. Achei que tinha sido mais. Eu acredito que... Por que a gente optou por fazer esse assunto, esse tema nessa noite, né? Eu acredito que justamente por um amor à sua vida, um amor às pessoas que nos assistem, que vão assistir esse podcast, assistir esse quadro, porque nós cremos e nós queremos uma noiva madura, uma noiva que saiba lidar com os problemas. Aqui a gente, né, tratou de várias, do cancelamento, do adultério, de várias formas. Então, você que está passando por algum momento dentro da sua denominação, dentro da sua igreja, você que não está concordando com alguma coisa, ou isso que você não está concordando não é bíblico, né? É algo que foge da palavra de Deus, faça isso. Né? Tem várias denominações que são bíblicas e são fundamentadas na palavra. Agora, não se engane, todas vão ter problemas. Sim, e não saia de lá enquanto você não confrontar em amor o seu pastor. Isso. Você entende? Fala para ele, e só para ele. Não fale para ninguém mais, entendeu? E se ele não ouviu você falar, aí ele for a autoridade lá eclesiástica, não tem como você tirar ele dessa posição, aí você com amor vai pedir para sair e procurar um lugar que você vai, né? Que você vai começar a sua vida na família, mas sabendo que o Felipe falou, nenhuma delas vai ser perfeita. E lembrando que família, o seu irmão nasceu, você estava lá, ou então você estava lá e seu irmão nasceu. Né? A família é justamente isso, é o ajuntamento de pessoas que estão lá para poder se amar, se respeitarem, conviverem com cada um com suas diferenças. Não tem um irmão perfeito. E lembrando que quando o pai, o irmão mais novo, né, chega lá na fazenda do pai, o irmão mais velho, que tinha ficado na fazenda, ele reconhecia o pai, mas ele não reconhecia o irmão. Né? Ele falou, esse teu filho aí que não é meu irmão. Sem meu irmão que estava sem misericórdia. Não tinha o coração do pai. Tava na fazenda do pai, não tinha o coração do pai. E você falou aí, Filipão, que não tem irmão perfeito, mas antes do podcast começar, disse que o irmão disse que ele é doce, né? Então tem irmão doce, né? Tem, eu acho que tem. Mas o doce faz mal. Pra quem é diabético. Tá na hora de acabar esse podcast, velho. Seu Nery, não fica bravo com o Felipe, não. Ele só fica lá uns 30 minutos. Só durante um período de oração. Conversando pra tratar o coração do meu irmão. Hoje na oração lá, Filipão, conversando, olhando no celular, fiquei só adubando aí. Falei assim, Deus tá fazendo uma obra ali, eu acho. Eu tô tratado, comecei a ser tratado no dia dos galos. Quando é dia dos galos, né? Não. Eu tava sentado, isso tem a ver com vocês, ó. Galo?
Eu tava lá no resgate, e aí tinha uns galos que tinham eles prendeu nas caixas, moço, esses galos fazendo barulho bem no lugar onde eu ficava sentado ali, velho. E eu ia sair de lá, ele falou, senta e fica aí. E os galos, barulheiro. Aí eu não tava entendendo nada. Saí de lá, cheguei na oração 3 horas, tinha 2 galão conversando lá. Eu falei, agora eu entendi. Vou parar desde manhã. O irmão doce amargou. Te amo, doido. Mas desde aquele dia, nunca mais. Não, tem umas recaídas de vez em quando, mas eu tô sendo tratado, eu tô bem melhor já. Depois os irmãozinhos dele lá que ele cuida até pro cinema, filho. Eu vi, cara. É, tá evoluindo. Tá bruto. Você tá comercial agora, Você né? viu? Postando vídeo, fazendo Postando stories. vídeo. Você é doido. Nossa. Jesus tá voltando, que tem que se acertar, você acerta. Amo Gente, vocês. mas muito obrigado por você que assistiu. Que o Espírito Santo possa usar desse mecanismo, usar dessa ferramenta, que nós como servos obedientes e fiéis, né? Nós estamos aqui numa quarta-feira, quase meia-noite já, mas a gente está aqui justamente porque o Senhor colocou isso no nosso coração, para que você possa ouvir e isso possa ser um confronto em amor ao seu coração. Se você é dos que praticam cancelamento na internet, né, se você é daqueles que apoiam isso, comentam o vídeo, curtem, ou então dissemina isso de alguma forma na internet, esse podcast é para você. Ouça e aprenda com o Espírito Santo de Deus aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer mediante essas situações, mediante a erros, mediante a pecados de líderes, irmãos, de pessoas que estão sobre a nossa supervisão, sobre a nossa liderança. Aprenda com o Espírito Santo através desse podcast. Gente, até a próxima, até um próximo podcast, até semana que vem. Tchau, tchau e Deus te abençoe. Glória a Deus.